Olá pessoal, estamos de volta aí à nossa aula de Direito Constitucional, aqui do Eu Quero Passar. Eu sou o Walter da Cruz e estamos aí, continuamos analisando o artigo 5º. Vamos estudar todos os incisos para que você tenha familiaridade aí com a Constituição, ok? Vamos lá, vamos para o quadro sem perder muito tempo. Vamos lá! Aqui vocês podem ver o inciso 11, que trata da casa, do asilo inviolável do indivíduo. Já falamos bastante aí do inciso 11. Aqui o inciso 12, do sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações telefônicas, dos dados. Analisamos aí as exceções a esse sigilo de correspondência e comunicação, as exceções no caso da interceptação telefônica, e falamos aí também do caso da gravação telefônica feita sem autorização judicial por um dos interlocutores ou com sua autorização sem ciência do outro. Já falamos aí que pode sim ser feito a gravação, se claro, tiver presente aí nessa gravação, pode ser utilizada assim, se tiver presente nessa gravação o cometimento de algum delito, tudo bem? Vamos lá. Falamos aí do sigilo de dado bancário e fiscal que pode ser requisitado, ou seja, a quebra do sigilo bancário e fiscal pode ser requisitada pelo Ministério Público ou pela Receita Federal, cada um no âmbito aí da sua atuação. E a gente disse também que as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, elas não necessitam de autorização judicial para quebrar o sigilo de dados bancário ou fiscal. Beleza, pessoal? Na última aula nós encerramos falando do inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, pessoal, nós falamos na aula anterior que as pessoas no Brasil, como mandamento constitucional, são livres para escolher qualquer atividade para desenvolver, sua profissão, suas atividades profissionais, qualquer ofício. Evidentemente que devem ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, determinadas profissões são aí reguladas por lei. Eu coloquei na aula anterior para vocês o exemplo do advogado. Para ser advogado, você precisa ser aprovado no vestibular, você precisa cursar curso superior, um bacharelado em Direito, e depois disso você ainda precisa fazer a prova da OAB, a prova da Ordem dos Advogados no Brasil, e assim, dessa forma, você poderá exercer a profissão de advogado. Mas evidentemente que existem profissões que não necessitam de qualquer ofício, que não necessita de qualquer critério legal, porque não existe lei regulando. Eu citei na aula anterior o caso do engraxate, um profissional aí, que pratica o seu ofício sem qualquer limitação legal. Não existe nenhuma qualificação profissional, não existe uma lei que regule a profissão de engraxate. Correto, pessoal? Tranquilo? Então essa é a interpretação, essa é a inteligência do inciso 13 do nosso artigo 5º. E aí, seguindo, dando sequência à nossa aula, vamos para o inciso 14. Inciso 14. E eu vou ler para vocês e depois explicar. Acompanhe comigo e com a sua Constituição em casa. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, senhoras e senhores, esse inciso 14 trata do acesso à informação. A todos é assegurado o acesso à informação. Evidentemente, quando a gente fala aqui de acesso à informação, vem na nossa cabeça sempre a ideia da imprensa. A imprensa, aqueles órgãos, aqueles inúmeros órgãos que existem aí, que se preocupam com a prestação da informação. Nós temos aí os jornalistas que atuam, repórteres, vão buscar notícia, trazem para o jornal, os âncoras dos jornais da TV, que
que passam para a gente as informações, os jornais escritos, todas as formas de divulgação, as revistas, né, que aí estão prestando esse serviço para a sociedade, de informar a sociedade. Mas evidentemente que na busca por informações, determinados assuntos podem gerar riscos para aqueles profissionais que atuam no caso, por exemplo, da imprensa. Um repórter que busca aí informações sobre um crime de corrupção ou um crime de tráfico de drogas, quer dizer, muitas vezes esse repórter ele corre risco. E corre risco também as fontes, aquelas pessoas que trazem a ele um conjunto, né, de provas, de informações que podem, evidentemente, trazer ao conhecimento da sociedade esse cometimento do crime. Então, é importante, a Constituição se preocupou em resguardar tanto o profissional que lida com a informação, de não sofrer retaliações daqueles envolvidos na reportagem, mas também, na notícia, mas também aquelas fontes, aquelas pessoas que auxiliam os jornalistas no seu trabalho de informar a sociedade. Então, olhem só, gente, o sigilo da fonte é importante para proteger as fontes, correto? Então, você precisa entender isso. Muitas vezes as pessoas questionam, mas como é que é? Tem que revelar a fonte? Sim, em regra tem que revelar a fonte para que a notícia, a informação veiculada tenha maior credibilidade. No entanto, há situações que é importante para manter a incolumidade, né, física daquela pessoa, que a fonte seja resguardada, correto? Importante também dizer, gente, que esse inciso não trata apenas do caso da informação jornalística, da informação para a imprensa, a informação no seu sentido amplo. Vamos dar o exemplo, mais uma vez, do profissional, do advogado. Eu estou citando aqui o exemplo do advogado, porque é exemplo de questões aí, de provas. O advogado, no trato com o seu cliente, ele recebe do seu cliente uma série de informações. Muitas vezes informações que podem causar até um prejuízo para o seu cliente. Mas o advogado é um profissional que tem o direito-dever, né? É um direito porque ele tem o direito de guardar, e é um dever porque ele tem a obrigação de guardar, né? Ou seja, ele pode sim guardar aquelas informações que foram passadas a ele pelo seu cliente, sem estar aí cometendo nenhum crime. O advogado tem o direito de manter sigilo das informações que são passadas pelo seu cliente, correto? Mas é importante você entender o seguinte, esse direito do advogado é um direito-dever, que ao mesmo tempo que ele tem o direito de manter o sigilo sobre as informações que ele recebeu, ele também tem a obrigação de mantê-lo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos voltar aqui para o quadro, senhoras e senhores. Repetindo, vamos dar uma nova lida no inciso 14. No inciso 14, pessoal. Então, vamos lá. É assegurado a todos, sem distinção, o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Olha aí o exemplo que eu dei do advogado, olha aí, quando necessário ao exercício profissional. Então, o advogado, ele não pode divulgar certas informações de seus clientes, porque ele, evidentemente, além de estar expondo o seu cliente em situações desconfortáveis em algumas circunstâncias, ele pode até mesmo, ao divulgar essas informações, prejudicar o cliente naquilo que o cliente deseja de seu advogado. Correto? Tranquilo? Vamos dar aqui sequência. Então vamos lá, pessoal. Inciso 33. Por que nós pulamos, né, do inciso 14 para o inciso 33? Evidentemente porque há uma relação de importância, de significado entre eles. Correto? O inciso 33 diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, pessoal, prestem atenção nisso. Olha só, importante a gente entender aqui sobre esse inciso 33 no que diz respeito às informações públicas, correto? Então vamos lá. Todas as pessoas têm o direito de pleitear junto aos órgãos públicos informações de seu interesse, de interesse coletivo, de interesse geral. Os órgãos públicos, as instituições públicas têm a obrigação de fornecer para os cidadãos essas informações. Importante você tomar cuidado, que eu já vi uma questão que diz o seguinte: ele troca a expressão, né, órgãos públicos e coloca públicos e particulares, e não está correto, gente. Essa obrigação constitucional, ela tem que ser observada apenas pelos órgãos, pelas instituições públicas. Os particulares não têm obrigação de prestar informações dessa forma, correto? Agora, qualquer informação pública deve ser prestada, sim, às pessoas, porque, como o próprio nome já diz, são informações públicas. É a ideia da transparência, né? Dessa relação do Estado com as pessoas, que tem que ser uma relação transparente. Então, o Estado não tem que esconder nada das pessoas. Imagina, por exemplo, um balanço de gastos. Vocês sabem que os gastos públicos, eles são utilizados a partir de um orçamento que é feito de forma prévia. Então, evidentemente que se uma pessoa procura uma prefeitura, né, ou o governo de um estado, de um ente da federação, para ter acesso às informações de como foram gastos os recursos públicos num determinado exercício, essa pessoa tem o direito de saber, porque essa é uma informação pública, que interessa a todos aqueles que pagaram impostos e querem saber como seus recursos foram utilizados. Correto? Tranquilo? Evidentemente que nós temos nesse inciso 33 também uma relativação, uma limitação desse direito ao acesso à informação, né? Vamos aqui que eu quero que vocês prestem atenção novamente, tá? Olha aqui o que fala no final. Ressalvados aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, tem informações que, pelo interesse público, né, que é a segurança da sociedade, elas devem ser, sim, mantidas em sigilo. Correto, pessoal? Mais uma vez, quero dizer para vocês que aqui está presente a ideia de que não existe direito fundamental absoluto. Tá? Agora, se não é informação sigilosa, né, se não é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, não há que se falar em restringir o acesso das pessoas a essa informação. Correto? Então vamos mais uma vez analisar aqui esse inciso 33 para não restar dúvida nenhuma, tá? Sempre lembrando que nós estamos fazendo aí uma relação entre o inciso 33 e o inciso 14, porque ambos tratam do assunto aí que é o fornecimento de informações, né? O direito à informação, que é um direito aí constitucional. Então, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos, repetindo, dos órgãos públicos e não privados, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Olha aqui, existe um prazo legal, tá, para cada informação. Tá? Sob pena de responsabilidade. Então, o agente público é obrigado a prestar essa informação sob pena de responsabilidade. Ressalvadas aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ok, pessoal? Esse foi o nosso inciso 33
do artigo 5º, tratando aí do direito à informação, né, que é importante numa sociedade democrática como a nossa, a gente exercer e estar informado de como funciona o Estado, ok? Um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, voltamos aí na próxima aula, discutindo mais sobre a nossa Constituição Brasileira de 1988. Um grande abraço a todos.